Reflexão do dia, Gênesis 11. Só para lembrar um pouquinho e para lhe situar nessa leitura, nós estamos aí numa transição entre o episódio da Arca de Noé, e o capítulo anterior apresenta exatamente a descendência de Noé, e o chamamento de Abraão, que vai aparecer no capítulo seguinte, e a partir do chamamento de Abraão, o início da história e do projeto de Deus de resgatar a humanidade através de um povo. É a partir do capítulo 12 que Deus fala a Abrão, a quem depois mudará o nome, para a partir daí estabelecer a nação e o povo hebreu. Mas esse capítulo 11 traz uma história bem intrigante, bem interessante, que é a história da Torre de Babel. Aqui nós temos tanto um significado histórico quanto um significado simbólico. Historicamente, o texto está falando da divisão das línguas e da impossibilidade de comunicação pela divisão e distinção das línguas. Sabemos como os povos têm diferentes línguas e, a partir das línguas, também diferentes culturas. A língua acaba ocupando um espaço fundamental no desenvolvimento cultural de um povo e acaba por se tornar o grande elemento distintivo de uma nação. Mas o mais interessante é que há aqui algo significativo e simbólico quando o texto apresenta o conceito de desunião entre os homens e algo que somente pode ser restaurado mais tarde pelo agir de Deus. Só para você entender o detalhe simbólico desse episódio, há um episódio no Novo Testamento no qual pessoas de diferentes nações se ouvem em sua própria língua e todos se entendem. Eu sei que você já se lembrou desse episódio. Está no capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos. O que nós temos então em Atos dos Apóstolos, de acordo com a narrativa de Lucas, é o oposto do que ocorre em Babel. Se há uma confusão de línguas, e pela confusão de línguas, o desentendimento entre os homens e entre os povos, a partir dessa narrativa do capítulo 11 do livro do Gênesis, o que nós temos no Evangelho, na mensagem do Evangelho, entre outras coisas, é a mensagem da reunião, da reintegração. É quando aprendemos, por exemplo, que de acordo com o apóstolo Paulo, Jesus de ambos os povos fez um, e ele fala aí de judeus e gentios. A ideia da reconciliação. Reconciliação primeiro com Deus, e nas palavras apresentadas na carta aos Colossenses, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, mas também reconciliação uns com os outros, uma vez que em Cristo nós somos tornados um único povo, uma só família. João 1,12 lembra que a todos quantos o receberam foi dado o direito de serem feitos filhos de Deus. E 1 Pedro, capítulo 2, lembra que nós somos a geração eleita, a nação santa, o sacerdócio real, o povo adquirido para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Portanto, há a proposta de união e de integração em Cristo Jesus. Enquanto os desentendimentos humanos são uma realidade em Cristo, a reunião é possível por seu amor e somos tornados o seu povo, família de Deus. Como é bom viver este sentimento de ser família, de ser um só povo, unido em Cristo Jesus. Amém.